Bom, então vamos lá. Todo mundo está com o Photoshop aberto? Primeira coisa, com ele aberto, vão no Google. Vão no Google. E vocês vão pesquisar aí. Se eu colocar Boca... Ah, milagre. Achei que ia aparecer Boca Juniors. Tá? Então coloquem aí na pesquisa Boca. Vão em Imagens. E vocês podem pegar... Eu quero pegar uma imagem que tenha um lábio aí, né? Mas tenha brilho. Porque tem algumas imagens que a pessoa usa... Às vezes a mulher usa um batom mais fosco. Né? Pode ser essa primeira aqui, ó. Pode ser essa primeira imagem aqui. Isso daqui, pessoal, acaba sendo um pouquinho mais difícil para fazer quando tem muito brilho. Tá? O que eu vou fazer vai ser troca de cor. Mas pera lá, troca de cor é muito simples. Mas vou fazer de duas formas. Para explicar bem para vocês. Tá? Então, pegando um que tem brilho aí. Como a imagem não é transparente, a gente pode copiar ela com o Photoshop e já criar o arquivo baseado no tamanho da imagem. Como que faz isso? Depois que vocês carregaram a imagem, copia ela. Direito, copiar imagem. Então, direito, copiar imagem. Volta no Photoshop. Certo até aí? E aqui no Photoshop, eu vou no Criar. E uma das opções é o Clipboard, ou área de transferência. Ele já vai criar baseado no tamanho que você copiou. Ele entende isso. Então, eu clico aqui no Clipboard, ou área de transferência, e clico em Criar. Ele já vai criar do tamanho certo e é só colar, Ctrl V. Ele já vai encaixar perfeitamente. Certo até aí? Na aula passada a gente trabalhou um pouquinho com seleção, né? Foi isso? Então, o que acontece? Se eu quiser uma seleção perfeita, vocês sabem que eu tenho que acabar recorrendo à caneta, talvez, né? Que daí eu tenho controle para passar no pixel que eu quiser. Eu posso fazer uma seleção mais rápida aqui, mas eu sei que não vai ser tão perfeita. Mas a gente não precisa também gastar todo o tempo selecionando aqui. Tá? Eu não vou usar a caneta. Eu vou usar uma seleção rápida, porque o foco não vai ser a seleção em si. Beleza? A gente já viu isso na aula passada. Então, eu vou pegar aqui, ó. Aqui nas ferramentas mais rápidas, eu vou clicar com o botão direito. E ele tem aqui o seleção de objeto, seleção rápida e varinha mágica. Eu quero que vocês peguem a seleção rápida. O que você seleciona? Vai em janela. Janela. E aí tem tools lá embaixo, ferramentas. Lá embaixo. Desce. Ferramentas. Pessoal, pegaram a seleção rápida? Beleza. Na sequência, eu quero que vocês deixem aqui no mais, para aumentar a seleção. E aqui no tamanho do brush, vocês podem fazer o seguinte, ó. Eu seguro o Alt, fica do lado esquerdo do espaço. Clica com o botão direito e segura. Quando eu arrasto para a direita e para a esquerda, eu configuro o tamanho do brush. Então, eu seguro o Alt, clico com o direito e arrasto. Dá para usar o colchete também, que fica do lado do Enter. Cada um, eu vi que vários pegou imagem diferente. Para quem pegou diferente, a ideia vai ser a mesma, só que eu vou selecionar toda a boca da mulher e não vou selecionar os dentes, hein? Para quem pegou uma imagem com a boca aberta. Então, eu quero que vocês façam a seleção. Vocês já sabem que se eu selecionar para fora, ó, aconteceu com o meu aqui, eu posso segurar o Alt e tirar a seleção. Ó. Com o Alt eu tiro, sem o Alt eu aumento. Se ele pegar os dentes, deixa para tirar depois. Tá? Pessoal, eu sei que a seleção não vai ficar muito bacana. O foco nem vai ser esse, tá? O foco vai ser mais como fazer a troca da cor.
Vai ser do 4 Não. Oi? Essa daqui, ó. Clica com o direito, ali na quarta, aqui, ó, na quarta. Clica com o direito, clica com o direito. E aí você pega a seleção rápida. Aumenta o zoom aí, vai ficar mais perto. Oi? Pessoal, para tirar a parte da boca, ó, é só aumentar o zoom, diminui o pincel e com o Alt vem tirando aqui, ó. Só não relar na parte da boca. Oi? Certeza? Vou aí, calma aí, rapidão. Tá, você não quer comer. Pessoal, é normal ele passar para a imagem toda. É só segurar o Alt. Tá bom, eu preciso tirar. Eu não seria lá, você pode. Eu digo um monte, então assim, não vou fazer, não existe. Não, eu posso ser. Não é grosso, eu achei que Pessoal, que fique bem claro, essa seleção rápida ela não vai sair perfeita, né? não vai sair perfeito, não vai sair. Todo mundo selecionou? Por que você mexeu na minha coisa, hein?
Oi, não entendi. Ela começa a selecionar a boca, mas do nada a boca. Isso, aí você vai com o Alt e tira da parte de em volta da boca. Segura o Alt e vai tirando o que está em volta da boca. Eu fiquei nervosa dela. Ele tá buscando, ele pode ver. Ai, que ódio. Tem problema se cortar só um pouquinho, por favor? Não, tem. Mas não vai te pagar, assim, não vai precisar de pagar. Deixa eu passar um pouco mais do que está faltando. Tá bem. Fica um pouco fora. Pessoal, beleza? Todo mundo selecionou? Estou fazendo uma alteraçãozinha aqui, só para ver, baseado nessa daqui, ó, mais ou menos o nível que eu vou estar alterando aqui, tá? Mas eu vou explicar para vocês. Bom, depois que vocês selecionaram aí, vocês vão fazer o seguinte. Está selecionado assim, então. E o próximo passo vai ser a gente duplicar. Ou melhor, eu nem vou duplicar, eu vou criar numa nova camada uma cor. Então, o que eu faço? O que eu queria nessa camada era fazer uma seleção. Agora que eu tenho a seleção aqui, ó, na camada boca, todo mundo está com as camadas exibindo. Quem não está, vai estar aqui embaixo, camadas. Clica em cima da palavra camadas que ele vai abrir a janela camadas. Então aqui embaixo vai estar camadas. Beleza? Não. Aí não é camadas, aí é canais. Camadas, está do lado. Não, mas volta lá e deixa na de cima. Isso. Todo mundo em camada. Para criar uma camada é aqui no maisinho do lado da lixeira. Então cria uma nova camada. Eu vou dar o nome dessa camada nova de batom. Batom. Dois cliques em cima do nome. Senão você chega bem perto do monitor e fala, renomeie. Bom, depois disso, eu vou pintar dentro da seleção. Só que não esqueça de estar clicado na camada do batom, né? Tem que estar clicado na camada do batom. E aí, ó, eu vou pegar aqui o pincel, ferramenta pincel. Vamos escolher a cor. Vocês vão poder escolher a cor que vocês quiserem, tá? Podem escolher a cor que vocês quiserem aí. Só clicar aqui no pincel, na cor e escolher a cor aqui. Depois que escolheu,
Depois que escolheu, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão aumentar, se tiver com o brush muito pequeno, é só clicar com o direito e aumentar também. Clica, segura o Alt, clica com o direito, aumenta e pinta aí dentro. Vai ficar bizarro. Vai ficar bizarro. Eu amei, tá muito torto. Não. Você está pintando em volta da boca. Dá um Ctrl Shift I. Pinta agora. Beleza? Podem voltar, pessoal, para a ferramenta mover, para sem querer vocês não pintar mais nada aí. Pode voltar para o mover. Aperta o Ctrl D para tirar a seleção. Só lembrando que daria para usar mais de uma cor aqui, tá? Isso. E aí, depois disso, vamos lá. Esses cantos aqui, ó, que ficou por causa da seleção, a gente vai ajustar eles primeiros. Então, ó, para isso vocês vão em, clicado na camada batom, vocês vão em filtro, blur, que é desfoque gaussiano. Desfoque gaussiano. No desfoque gaussiano, quanto maior o raio, mais ele desfoca nas pontas. No meio também, só que é tudo uma cor só, então não vai mudar no meio. Então, conforme eu aumento aqui, vocês vão ver que aqui, ó, ele vai estar mostrando o preview aqui para vocês como vai ficando desfocado. Se eu aumentar muito, ele vira só um borrão ali e fica nada a ver, tá? Então não é um valor tão alto, não. Vocês podem deixar até uns 5, 6, sei lá, e aí vocês vão escolhendo aí, tá? Aí vai depender do tanto que vocês selecionaram. Depois disso, clica OK. Depois disso, clica OK. Depois disso, faz o negócio. Tá feito, vai de novo. Não gostei de guardar o Beleza? Tá aí? Do jeito que tá aqui, já funcionaria se eu só usasse um Blend Mode. O que é um Blend Mode? É uma mesclagem. Então, ó, clicado na camada, se eu vir aqui, ó, no modo que tá normal e falar para mesclar com a camada de baixo, que é a boca original, conforme eu vou passando, ele vai mesclando ali para mim, tá? Por exemplo, o overlay, que é o sobrepor, né? Dá para trocar, dá para escolher outros também. Esse que eu escolhi, esse eu escolhi é o color, lá no final. Cor. Matriz? Cadê? Rui aqui. Tá lá embaixo, perto do último. Mas vira da vez que a personagem Pode ser? Pode ser. É como se a pessoa não soubesse que você não conta. É muito eu posso conta. Pessoal, caso a seleção ficou maior ainda, dá para pegar a borracha e fazer correções, né? Bom, mas era mais para mostrar para vocês aí uma forma, tá? Eu quero que vocês voltem para o modo normal. Voltem para o modo normal. Depois que está no normal, vocês vão fazer isso, ó. Vai dar 2 cliques do lado direito da camada. 2 cliques do lado direito da camada. E aí ele vai abrir o ajuste layer. Tá? Então aqui, ó.
Estilos de camada, tá para vocês aí. Estilos de camada. Certo? Todo mundo? Isso, essa é a janela. Essa janela chama estilos de camada, pessoal. É só para abrir essa janela e esperar. Nossa, eu vou dar na cor da mulher. Você foi. Usa a minha internet para você. Hoje já está empurrado. Ah, não não vou conseguir na hora. Eu não pensaria. Não vai mais. Vamos começar a escola? Vamos, por favor. Quem se hoje em dia? Vocês têm sorte. E se vocês pegassem o globo? Graças a Deus eu tô pegando no final do Vai lá, vai continuar. Sempre fosse pobre. Essa vez tem uma casa com uma boa esposa. Você nem faz a festa lá. E a gente também tá pegando na bolsa aí. Mas eu não vou botar pra nada disso. Tá bom? Eu concordo. Não, dá pra achar. Só se vai fazer uma cola. Dá pra olhar pra imagem. Eu nem sei como é. Cala a boca! Que lindo. Você vai Eu tenho que falar com o Creu. Credo? Ele não é feio, credo. Ele não é feio. Eu sei. Você já viu mais? Eu acho que ele é meu amigo também. Ele tem do ar, eu acho que instrumento mexe. Eu vejo mostrar ele. É que eu fiz certo. A foto dele. Tem um meu salgado. Quem que é esse? Quem que é esse? Mexe. Qual mexe? Aí eu tenho então. Brincadeira. É o João, mas o João não é do João. Eu, João? Olha, mano, ele tá tão gostoso na minha Olha, seu celular é feio. Ele veio falar comigo quando eu tava sentada lá. Aí eu ignorar. Você sabe assim? Não sei, deixa eu ver. Ele tem graça, tem graça, eu tenho que ser só eu percebi. Ele tinha pensado você assim. Aqui eu vou tentar, é o estudo do passado. E eu me trouxe. Bora, Lúcio. Tá salgado, né? Ai, meu Deus do céu. Sim, tá falando bem. Que é isso? É que eu não
Bom, a ideia vai ser essa daqui, pessoal. Ó, deixa eu explicar para vocês. Aqui eu tenho a parte... Deixa eu só voltar aqui no Blend. Eu tenho a parte para aplicar nessa camada ou baseado na camada de baixo, que é da boca. Então, vocês vão poder arrastar um pouquinho para o lado. Ó. Você não precisa ver a boca inteira. Vocês vendo uma parte, entendeu? É só clicar no título e arrastar um pouquinho para o lado. E aí, ó, vamos lá. A ideia é basicamente essa. Se eu pegar esse cara de baixo e arrastar, olha lá, eu vou fazer aparecer, eu vou desaparecer e ele vai aparecer um pouco mais a parte de baixo. Eu vou ocultando mais a cor. Mas aí tem um problema. Eu começo a perder a cor que eu apliquei. Então, o que eu vou fazer? Olha só. Eu vou voltar. Eu vou puxar só um lado. Ele tem 2 itens aqui. Para puxar só um dos lados, não precisa fazer ainda não. Olha primeiro, depois faz. Eu vou segurar o Alt, vou clicar aqui nesse lado esquerdo, aqui, ó, esse aqui, e eu divido. Agora, ó, se eu puxar só esse, olha lá, ó, que ele vai começar a mostrar mais o que é branco, tipo o brilho. E aí o brilho passa para o laranja aqui no meu caso. Se eu puxar esse aqui um pouco, eu começo a fazer aparecer um pouco a cor original. Eu não quero muito isso. Então eu vou puxar pouca coisa. O que eu vou fazer? Esse lado aqui com o Alt eu puxo, para aparecer um pouco mais o branco. Esse eu posso puxar pouca coisa. Só para aparecer um pouquinho mais. Só lembrando que a cor que está no meu está diferente do projetor, tá? Porque o projetor não projeta igual. Então tá bem laranja, não tá esse amarelo esverdeado, não. Tá? E aí, ó, a ideia é ajustar esses 2 aqui, ó. Depois dá pra gente aplicar um Blend Mode ainda, para ele mesclar melhor ou opacidade. Entenderam? Então tentem ajustar para aparecer um pouco mais o brilho, tá? E depois que vocês puxaram as 2 setinhas, depois vocês podem clicar OK. Mas para separar é com o Alt, tá? Para separar é com o Alt. É só para separar as setinhas. Separar e aí você vai ajustando aqui até aparecer o brilho e mesclar um pouquinho mais com as cores. Pessoal, dá para trocar a cor depois, tá? Depois dá para trocar a cor. Depois disso, clique em OK. E se alguém quiser mexer na opacidade ou no Blend Mode, trocar o Blend Mode, também pode. Por exemplo, ó, se eu colocar o Soft Light agora, vai ficar muito melhor. Ó a diferença, ó, era assim. Ah, então, vocês vão ter que escolher, mas por quê? O Soft Light, ele fica bom pra mim. Eu não sei a cor que vocês pegaram. Tá? O Soft Light quer dizer luz clara. Claridade deve ser para vocês. Deve ser claridade, algo assim. Tá? Foi? Pessoal, tranquilo até aí? Beleza. Olha, eu não vou salvar esse. Se alguém quiser, pode salvar, de boa, não tem problema. Tá? Eu não vou salvar, porque a gente vai para o próximo. O próximo a gente vai fazer com texto. Tá? Próximo vai ser com texto. Vou fechar aqui. Vou colocar para não salvar. Eu não quero salvar. Quem quiser pode salvar. Esse eu vou começar criando. Um arquivo. Então eu vou no criar.
criar. Vocês vão em web. Vocês vão em web. E vocês podem escolher aqui o Full HD. Full HD. Qual que é? Web. Criar o web lá em cima e pega aqui o web large, ou para vocês deve estar o web grande, que é o Full HD. Dá para ver pela resolução. Full HD é 1920 por 1080, a gente usou isso na aula passada. Eu vou colocar o nome aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Estilo de camada. Saúde. Estilo de camada. Eu vou desmarcar a opção prancheta. Só vou trabalhar com uma, então não preciso deixar ela ativada. Eu vou desmarcar aqui o artboard ou prancheta. Eu vou fazer com deitado mesmo, a tela deitada, tá? E vou clicar aqui para criar. Beleza, pessoal? Prancheta eu desmarquei aqui, ó, do lado de deitado em pé. Essa caixinha de seleção. Coloquei o nome e criar. Primeira coisa, eu vou trazer uma imagem, só para ter uma imagem de fundo, beleza? Depois a gente coloca o texto por cima, só para não ficar num branco aí. Vão no Google. Vão no Google. Que? Eu torço para que time? Eu não torço para time. Eu torço para seleção. Tô usando. Eu torço pro time que vai ganhar do Corinthians hoje. Eu odiei. Não vai ganhar, mas eu deixar bem claro. Achou que eu era Flamengo? Você achou que eu fosse flamenguista? Eu torço pra seleção, achei que você falou Flamengo. Eu também. Não, mas Flamengo é... Aí se eu falasse assim, pô, eu tô sentindo muito cheirinho hoje. Aí ia ser outra zona. Bom, vamos lá. Eu vou colocar apenas um background escuro aqui, ó. Vou digitar background dark. Background dark. Ferramentas tamanho grande. Background dark, ferramentas tamanho grande. Escolha um background aí que tenha mais ou menos a mesma resolução, tá? E aí é só copiar e colar. Esse é o problema. Por isso que eles compraram. Nossa, quantidade ruim. Nós vamos criar esse daqui, Esse ficou pequeno. Você tem que abrir a imagem, esperar ela carregar, para depois copiar. Ah, dele a gente já tá vendendo pra gente. Tia, não fiz nada, eu peguei pronto aqui. Professor, eu tinha só preto. Beleza, tá legal. E daí, pô? Fica só pular. Eu acho que vocês não esperou a imagem carregar maior. Vai, meu louco. Eu ia deixar aqui mesmo. Aí você vai lá em cima. Isso, aí vai no cantinho e aumenta. Isso aí, depois que pode passar um pouco, se quiser, não tem problema. E aí isso dá um link. Eu acho que eu vou deixar muito. Você acha que vai ser muito? Não, deixa eu
Pessoal, seguinte, todo mundo colocou a imagem? Por que ele tá fazendo assim a imagem? Porque ela é pequena. Você colocou lá na pesquisa ferramentas tamanho grande? Eu acho que eu coloquei tamanho grande. Bom, essa camada que está em branco aqui de baixo, vocês podem clicar nela e apagar ela. Clica nela, clica na lixeirinha aqui e exclui ela. Vai ficar só a camada do fundo. Eu vou dar o nome aqui, ó, de fundo. Ah. Mas assim, eu tinha meus computadores, né? Eu consigo mexer nele. Assim? Se você quiser, você vai conseguir mexer nele. Não, sim, eu tinha assim. Você que quer deixar assim mesmo. Eu não assim. Ela tava indo pra baixo, eu coloquei pra cima, mas tudo bem. Se você acha que desse tamanho vai ficar legal, e se você não quiser diminuir, não tem problema. Mas caso não estiver aparecendo para diminuir, é só marcar aqui o Transform Contours, que daí ele aparece os cantinhos. Beleza? Pessoal, vamos lá. Na sequência, eu vou colocar o texto. Só lembrando que do jeito que está aqui, eu poderia formatar para colocar uma corzinha aqui nesse fundo, deixar mais escuro, mais claro, sei lá. Por enquanto eu não vou mexer nada aqui não. Vou pegar a ferramenta texto. Só vou pegar a ferramenta, não clique na tela ainda, porque antes de eu clicar na tela, o ideal é a gente fazer algumas configurações. Então peguei a ferramenta texto e antes de clicar na tela eu já posso configurar aqui, ó. Por exemplo, a fonte, eu vou colocar uma fonte básica, tipo Arial. Vou colocar a fonte Arial. Vou colocar um tamanho grande aqui, ó, por exemplo, 200. Eu sei que pode ser que vai ficar muito grande. E já vou colocar a cor, uma cor clara para aparecer. Vou deixar tipo branco. Depois a gente troca essas cores. Entenderam? Então já coloca aí uma fonte fácil de enxergar, de ler. Um tamanho grande e uma cor clara. Então no meu caso eu coloquei Arial 200 e branco. Vou vir aqui agora, depois da configuração do texto, eu venho aqui no começo da minha imagem e dou um clique. Só um clique. E aí ele vai aparecer ali para mim. Gotham é com TH, né? Eu vou colocar Gotham porque tem uma cidade aqui no fundo, mas vocês podem colocar o que vocês quiserem. Hã? Acho que seria incrível. Tá bom. Pode ser qualquer coisa aleatória, pode ser a palavra dark, pode ser, sei lá, o que vocês quiserem. Olha isso daí. A pessoa coloca bom dia e uma imagem toda dark. Essa é a parte legal, meu. Bom, beleza, pessoal. Na sequência, eu quero que vocês selecionem o texto. É só selecionar assim igual no Word. Ou dar 2 cliques no meio da palavra.
E aqui em cima, agora vocês podem escolher uma fonte. O único detalhe é, para o que a gente vai fazer, eu quero uma fonte forte. Uma fonte que não seja fininha, né? Então escolha uma fonte forte aí. Como vocês têm um monte de fonte aí, eu não tenho, eu vou baixar uma aqui. Formatei meu PC recentemente, então eu não tenho fonte aqui. Quem quiser aumentar mais o tamanho do texto, aí é com vocês. Depois é só pegar a ferramenta mover e mover aí para onde vocês querem. A gente tá simbolizando o artigo. Bom, beleza? Todo mundo? Como que chama a sua fonte? Minha fonte chama Akira. É a fonte do anime. Se colocar Akira, aí vocês vão... Ah, tá. Ou não, né? Ninguém assistiu Akira? Eu não. Eu não. Só ela, tá? Que decepção. Os dois aqui são. Bom, já não tava com o telefone hoje, não já acompanhou? É muito difícil. É apenas uma coisa. Olha, eu não vou... Por causa que no terceiro ano de games, todos os alunos acompanham o anime e o mangá do One Piece. Nossa, eles estão muito na frente, velho. Tipo, tem que ter muito tempo, velho. Olha, você tá nesse. Eu tô no episódio 240, tipo, nós somos quase no final. Tem mais 2 vidas pra você chegar lá. O professor, você assiste anime? Alguns. Ô, Ju, primeira coisa que ele falou, Ele é o nosso. É verdade. determinação do marco. Por que será? Bom, vamos lá. Na sequência, eu quero que vocês venham aqui na fonte e mesmo esqueminha, do lado direito da ferramenta texto, dê 2 cliques. Do lado direito da ferramenta texto, 2 cliques. Pessoal, só lembrando que, para quem pegou fonte bem fininha, às vezes não vai aparecer tanto o que a gente vai fazer, tá? Por isso que eu deixei em maiúscula também, né? Para aparecer mais fácil. Abram aí o Layer Style e a gente vai começar a configuração. Eu vou deixar aparecendo uma parte aqui do texto e vou configurando o resto. É o quê? Estilo de camada, tá escrito aqui em cima. Estilo de camada. Não, eu não vim em nenhum ainda. Só abrir. O primeiro que a gente vai fazer é o seguinte. Às vezes, na hora da configuração, você não quer mais usar o branco como texto. Então, tem um aqui que é o Color Overlay. Para vocês deve estar como sobreposição de cor. Quando vocês forem usar essas abinhas, a primeira dica é: não cliquem apenas na caixinha. Você tem que clicar no meio da frase. Porque daí ele traz a janela. Sobreposição de cor, clique em cima da frase.
E aí ele vai trazer aqui a sobreposição de cor. O que ele faz? Ele troca pela cor que você quiser aqui, você não precisa voltar lá fora. Então, se eu escolher aqui, por exemplo, vermelho, exemplo, ele vai colocar vermelho por cima. A diferença é que ele mescla esse vermelho com a cor original. Então, se eu começar a diminuir a opacidade, ele vai misturar o vermelho com o branco. Então, por enquanto, é bem básico. Certo? Eu não vou usar cor, eu vou usar gradiente. Desmarca a sobreposição de cor e habilitem aí o sobreposição de degradê. Deve estar para vocês. De cor e marcar o gradiente, o sobreposição de degradê. Beleza? Vocês clicarem em cima da frase, né? Aqui, a gente pode escolher um gradiente, né? Um degradê para vocês, é tudo a mesma coisa, é só inglês e português, para colocar ali. A primeira coisa, eu vou vir aqui onde está o gradiente, no meu caso está tudo branco para branco, que é o padrão. Cliquem nessa setinha do degradê. Ele traz para a gente alguns degradês prontos. Para quem usa na casa de vocês um Photoshop muito antigo, ele não vai ter essas pastas aqui, tá? Então, ó, eu vou pegar aqui, por exemplo, eu queria azul. Eu clico aqui em azul e eu tenho alguns exemplos que eu posso usar de azul. Testem aí algumas outras pastas. E aí pode ser que vocês acabem não encontrando qual vocês realmente queriam. Se vocês não encontrarem o que vocês querem, o que vocês fazem? Isso, desliga o PC. Brincadeira. Ó, eu vou clicar na setinha para voltar aqui. Vou clicar na setinha para voltar. E para a gente personalizar, eu não quero esse aqui, eu quero o outro. Eu vou clicar no meio do slider de cor. Quando eu clico no slider de cor aqui, ele abre para mim o editor de degradê. Ó, de novo, hein? Eu estava aqui, eu clico na seta para voltar e clico no meio do slider de cor. Certo? Aqui, ele aparece de novo aqui para me escolher, mas eu não quero, eu quero uma personalizada. Eu vou usar mais ou menos aqui a ideia do demolidor. Aquele vermelho bem forte e talvez embaixo eu vou colocar um preto, alguma coisa assim. Ou um vermelho mais escuro. Então o que eu vou fazer? Eu estou olhando aqui que em cima, aqui na parte de cima, é a cor mais clara. Show de bola. Depois eu posso até virar essas cores, de boa. Eu vou dar 2 cliques. Ó, os de baixo são cores e os de cima são opacidades. São transparências. Então eu venho nesse lado aqui, ó, no de baixo, vou dar 2 cliques em cima da setinha da cor, 2 cliques, e ele abre para mim o editor de cor aqui. E com isso, eu vou escolher um vermelho. Vermelho. Vocês vão poder depois escolher a cor que vocês quiserem. Desse lado aqui, eu vou dar 2 cliques. Eu vou lá no vermelho, só que eu não quero assim. Eu quero mais escuro. Beleza? Eu ainda consigo configurar uma coisa. Olha só que interessante. Depois que eu escolher as 2 cores, pessoal, olha aqui rapidinho que daí eu já libero para vocês fazerem. Esse meio aqui, ele é para mim, é o midpoint. Se eu levar o midpoint mais para cá, ele aparece mais o escuro. Se eu trouxer um midpoint, deixa eu clicar na corzinha primeiro, mas para esse lado, entenderam? Eu vou deixar, é claro, clicado nele, eu vou deixar aqui embaixo em 50, que é no meio, tá? Mas dá para alterar. Dá para colocar mais cores também. Por exemplo, eu não sei o que vocês escolheram, mas para quem escolheu mais cor, ó, eu clico onde não tem nada na mãozinha, ó. E aí eu posso dar 2 cliques naquela cor e colocar a cor que eu quiser. Olha lá.
Entenderam? Eu vou trabalhar só com 2 cores, mas quem quiser pode colocar mais se preferir. Ele olha pra mim. Nossa, não vou. Você pode jogar. É só eu falar. Ele beijou. Caraca, só tem a outra. Alguém que eu cortar o cabelo? Vai de prova? Cara, faz muito sabia. Mas eu tenho médico, eu sabia. Você clica e arrasta para fora. Pra falar a verdade, eu acho que é bom. Final do ano do correto. A tampa não dá no correto. Só tá muito gelado aí o ar? Não, você deve fazer Não, acho que tá de boa. Vamos lá. Na sequência, depois das cores aí, podem clicar OK, mas fiquem nessa janela ainda do Layer Style aqui, do estilo de camada. Só lembrando que, por padrão, ele vem usando aqui ó, o ângulo em 90 graus. Então, caso vocês queiram, vocês podem mudar o ângulo aqui, ó. Tá? Se vocês clicarem no resetar o alinhamento, né? Eu vou manter o meu em 90, tá? Vai fazer mais sentido para mim. Eu já tinha colocado nessas cores. Aqui dá para mudar o tipo de degradê também, ó. Tá linear, radial, que vai de dentro para fora. Aí eu tenho aqui angular, tá? Só lembrando que alguns talvez não vai combinar tanto. Tenho aqui também ó, refletido. Ó, o refletido ele fica no meio, tá? Tem o reverse também, tá, pessoal? O reverse ele coloca o contrário. Eu vou deixar o padrão linear. Certo? Na sequência, a gente vai trabalhar aqui agora com o bevel. Aqui em cima eu tenho o bevel de vocês deve estar chanfro em entalhe. Então clique em cima aqui no chanfro em entalhe. Isso vai dar aquele aspecto de 3D, de relevo. Clique aqui em chanfro em entalhe. Oi? Atari. E aqui eu posso mudar um pouco as configurações para ele ficar mais ou menos. E aí o que eu vou fazer? Ó, aqui no Bevel Emboss eu vou fazer o seguinte. Ele está interno. Eu poderia colocar externo, mas eu vou deixar interno mesmo. Para o que a gente vai fazer combina mais. Aqui a técnica dele está suave. Tá? Eu poderia colocar mais hard, né? Mas vou deixar o padrão. E aqui tem a profundidade. Ó. O depth é a profundidade. Na profundidade, ó, se vocês arrastarem, vocês vão ver que ele fica um pouco mais ou menos relevo, ou relevo maior ou menor. Eu vou deixar um pouquinho mais. Tem aqui up ou down, que é para cima ou para baixo. Tem como mexer no tamanho, tá? Ó, tamanho. E também na suavidade. Tá? Então eu quero que vocês ajustem essa parte aqui da estrutura primeiro.
Vocês podem colocar conforme vocês acham que está ficando bacana. Só não forcem tanto a profundidade e o tamanho, senão vai ficar meio borrado, né? Só, ok? Vamos continuar então. Depois eu tenho aqui o shading, certo? Que é a parte de sombreamento aí. Certo? No sombreamento eu posso escolher o ângulo que ele vai gerar a sombra, ó. Porque aqui dentro, ó, pode ver que uma parte é clara e outra parte é escura. Então eu posso mexer aqui no ângulo, ó, e escolher para que lado ele vai. Dá para levar mais para o centro, dá para levar mais para fora, tá? Bom, depois disso, pessoal, vocês podem vir aqui, ó, escolher o gloss dele, né? O tipo de contorno. Ele, por padrão, ele vem esse daqui, que é o reto, mas ele tem vários estilos. Conforme eu mudo, olha lá, olha o meu aqui rapidinho, ó. Conforme eu troco, ele vai puxando formas diferentes de contorno. Alguns parecem que é mais interno, outros parecem que são mais externos, tá? E aí vocês vão poder estar escolhendo aí qual combina mais aí. Só lembrando que depois que você escolhe aqui, você pode voltar aqui na estrutura e mudar também. Esse é o pior, esse é o pior. Essa é a parte interessante. Só o próximo item. Aqui dentro do bevel ainda, aqui do chanfro, ele tem aqui o contorno. Se alguém quiser usar, pode habilitar o contorno. Ele vai criar meio que um contorno em volta. Vocês podem escolher o tipo e também o range dele aqui, tá? Então é para quem quiser usar. Beleza? Se vocês acham que não vai ficar bacana, não precisa. Beleza? Próximo. Inner Shadow, sombra interna. Sombra interna. Eu posso melhorar a sombra interna. Na sombra interna tem que ser uma cor escura, porque é sombra. Então o que eu faço? Aqui dentro da aba da sombra interna eu venho aqui na cor. No meu caso eu estou usando vermelho
e vermelho escuro. A sombra eu posso deixar preto com uma opacidade baixa, ou eu posso escolher um vermelho escuro e também ajustar aqui a opacidade. Para vocês verem o que está mudando aqui, ó, se eu desmarcar, olha lá, ó, ele está gerando pouquinha coisa de sombra, mas eu posso até aumentar aqui mais ó, o tamanho. Olha lá. Ó. Posso aumentar o tamanho, posso aumentar a distância, olha lá. Ó. E o tipo de contorno também da sombra. Beleza? Próximo, Inner Glow, brilho interno. Brilho interno. Habilitem ele aí. Aqui no brilho interno, ele está com a cor branco. Eu vou trazer talvez um vermelho clarinho. Tipo, clarinho mesmo. Tá? Tem aqui a quantidade de opacidade que vai usar. E a maior configuração vai ser mesmo aqui no tamanho e no contorno. Tá? Então, ó. Isso é caso você quiser deixar ele, o nome já fala, com brilho. E aqui você pode estar escolhendo o tipo de contorno. Primeiro tem que aumentar um pouquinho o tamanho para aparecer aqui no tipo de contorno. Oi? Esse não. Só, ok? Conseguiram configurar aí? Tanto que deu para aparecer? Então, o foco maior é na cor, no tamanho e no tipo de contorno. Beleza? Na sequência, eu vou colocar aqui, se eu quiser colocar o satin, o de vocês eu não sei como é que tá o satin aí, acho que é acetinado. Ele meio que deixa como se fosse talvez tipo uma textura de seda, algo assim, acetinado. Tipo um pouco mais refletivo. Então vocês podem marcar aí o acetinado. Se quiser trocar a cor, podem trocar a cor, tá? Eu vou deixar um vermelho. E dá para mexer no tipo de contorno e no tamanho, tá? Mas eu vou ser bem sincero e eu acho que eu não vou usar. Tá? Eu acho que eu não vou usar o acetinado. No meu, pelo menos, não vai mudar muito. Pelo menos as cores que eu usei. E a configuração que eu já coloquei antes. E falta duas coisas aí. O brilho externo, eu quero deixar ele brilhando. E também a sombra externa. Primeiro eu vou no brilho externo, que é o Outer Glow. Brilho externo. O brilho não pode ser tão grande, porque senão ele vai tampar a sombra. Então aqui no Outer Glow, vocês vão vir aqui ó, na cor. Eu posso usar um degradê também, tá? Mas eu vou na cor. E eu vou colocar um... É brilho, tá, pessoal? Então não pode ser cor escura, né? Cor escura é sombra. Então eu vou escolher uma cor clara aqui, um vermelho bem claro aqui. Vermelho claro. E eu vou no size, que é o tamanho. Olha lá, size. O spread vai ser o tanto que ele vai embaçar. O spread é o tanto que ele embaça. E também o tipo de contorno. Escolham o tipo de contorno.
E por último, a sombra. Por último, a sombra. Eu vou lá no Drop Shadow, sombra projetada, deve estar para vocês aí. E aqui é só ajustar o tamanho, principalmente, ó, o size. Vai ser o size, o spread e a distância. A distância desloca a sombra. Quem quiser mexer na opacidade também, para ela ficar mais suave, também pode, tá? Eu quis deixar com a ideia de ser um pouco mais metalizado. Essa foi a ideia que eu quis aplicar, para ficar assim. Esse era um retângulo branco quando a gente começou, e aí ele ficou com essa característica. Tá? Então, ó, no resultado final, acabou ficando mais assim. Beleza? Poderia ter mudado aqui, ó, também o texto, ó, para eu fiz usando a ideia das cores do Demolidor. Beleza? Pessoal, só lembrando, qual que é a vantagem de usar as formatações por aqui? Olha que legal. Se eu não quiser usar alguma dessas, ó, elas estão todas em efeitos, é só eu ir tirando a visualização. Se eu tirar todas, o texto era assim. E aí eu vou aplicando uma a uma, ó, no olhinho. O Bevel, o Inner Shadow, o Inner Glow, o Gradiente, o Outer Glow e o Drop Shadow. Se alguém quiser mudar o fundo, tipo, clicar nele e mexer no brilho, mexer na cor, dar um Ctrl U, por exemplo. Eu vou dar um Colorize e vou puxar mais para o vermelho aqui, ó. Para puxar tudo para uma cor só, tem que habilitar o colorir. Pessoal, no Ctrl U, para puxar tudo por uma cor só, tem que habilitar o colorir, tá? Tem a imagem que eu queria usar, mas pode ser essa daqui mesmo.
Pode ser que esse trabalho não pode ser que vai sair. Nossa, Word 2007. Esse page é falso. Eles são chatos. Salva e manda para algum direção.